Agora a gente vai para um próximo bloco aqui para convidar a nossa professora querida, a nossa menina aqui entre o time que está hoje participando dessa live, porque ela tem algumas dicas na direção de pensar o cuidado com a nossa saúde. Nessa reta final, a gente tem que acelerar, é o sprint, sim, mas a gente tem que saber equilibrar o uso da nossa energia, saber se alimentar com qualidade, saber se organizar. Então, a Juliana vai trazer para nós, ela é professora de Educação Física Escolar, nossa quase doutora aqui, vai trazer para a gente algumas dicas importantes para a gente pensar o equilíbrio entre a saúde física, mental, emocional, convívio social. Juliana, diga para o pessoal aí, nessa reta final, a gente tem que acelerar, mas do jeito certo. E como é que a gente faz isso? Exatamente, Wilson. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês e para falar de algo muito importante, que é o nosso autocuidado. Porque não basta fazer o sprint agora na reta final, a gente precisa olhar também para a gente, prestar atenção se está tudo certinho. Então, vou pedir para o Caio colocar para a gente aqui a tela, para nós podermos conversar sobre algo que é super relevante agora, que é qualidade de vida. Pode passar para frente, Caio, por gentileza? E aí, como é que a gente está agora, né? Acho que todo mundo já deve ter visto esse meme essa semana, mas quem que tá chegando super bacana ou quem que já tá meio cansado? Estamos aí nessa reta final e é importante nós percebermos como nós estamos. Então, como é que você tá chegando? Tá chegando cansado? E aí, tentar olhar para esses aspectos e perceber o que que dá para melhorar, porque ainda dá tempo de cuidar de algumas questões para a gente poder chegar, né, com o nosso máximo rendimento lá na prova do Enem. Pode passar para frente. E nessa próxima tela, a gente vai falar de algo que é agora, né, está atingindo muito cada um de vocês. Então, certamente, você já se percebeu um pouco estressado ou pressionado por essa data do Enem que está chegando, né, os principais vestibulares aí do Brasil também. Então, a gente trouxe aqui a diferença entre olhar para o que é a pressão do vestibular e o que é a exaustão. Então, nossa bolinha azul ali está falando da pressão, né? O que é essa pressão? A pressão não é ruim. Então, é importante, sim, nós mantermos o foco. Muita gente já passou por aqui hoje falando de foco, falando de atenção. Então, a pressão, ela contribui, sim, para isso e tudo bem. Agora, vai fazer com que você mantenha a sua disciplina. Isso é importante. Agora, não dá para confundir com exaustão. Quando nós olhamos para a exaustão, se você está se sentindo muito, muito cansado, né, existem algumas doenças que podem estar relacionadas, sim, a essa exaustão. Então, é importante ficar ligado e perceber como é que vocês estão, conversar com as famílias, se sentir muito cansado, porque tem alguns hábitos que nós podemos mudar e que vão favorecer o seu rendimento aí nesse momento. Pode passar para a próxima tela? E aqui a gente vai falar de algo que é muito importante, que é o estresse, né? Toda vez que você é submetido a um tipo de estresse, e o Enem, ele é um estresse, né? Ele está trazendo estresse aqui para a sua vida, mas você pode fazer com que esse estresse não seja tão maléfico para a sua saúde. Então, a gente precisa prestar atenção, porque se você está ali com estresse crônico, e esse contexto todo de pandemia fez com que adolescentes ficassem com o nível de estresse lá em cima, então é preciso prestar bastante atenção nisso, porque esse estresse pode causar algumas doenças. Então, Ju, mas eu posso ter alguma coisa lá no dia da prova, se eu ficar muito estressado, precisa cuidar. Então, tem doenças cardiovasculares relacionadas, tem doenças metabólicas, às vezes aquela gastrite que você está sentindo ali, uma dor no estômago, precisa ficar ligado. E isso só vai acontecer se a gente, né, a gente só vai poder olhar para as nossas estratégias de enfrentamento ao estresse se nós falarmos de algo que é muito importante. Caio, pode dar um enter aí, que é sobre autocuidado. Falar de autocuidado é falar agora desse cuidado que todo mundo precisa ter consigo mesmo nesse momento. E na próxima tela, eu trouxe aqui para vocês algumas dicas. Então, se eu fosse você, né, dá um print na tela ou anota no seu celular, mas anota essas dicas que vão ser dicas bem importantes para você compreender o que é essa alta performance. Eu posso sim ter uma alta performance lá falando de todos os componentes curriculares e arrasar,
mas eu preciso também ter uma alta performance no meu organismo, para que eu chegue na prova no meu máximo, na minha melhor versão. E para chegar nessa melhor versão, precisamos olhar para alguns fatores aqui. Então, primeira questão aqui, sono, né? Como é que tá teu sono? Você já parou para prestar atenção? Quantas horas você está dormindo aí por noite? Se você está conseguindo chegar naqueles estágios de sono que você acorda totalmente descansado. Às vezes, esse cansaço que nós sentimos agora, ele pode sim ter relação com uma noite de sono mal dormida. Então, é importante olhar para a higiene do sono, por exemplo, desligar o celular uma horinha antes de dormir, começar a prestar atenção nessa higiene do sono. Isso é um fator que é super importante aqui de prestarmos atenção. Segundo ponto, gente, olhar para a alimentação. Às vezes, o cansaço que você está sentindo também é referente à alimentação. Ou aquilo que a gente não está consumindo muito, ou que está consumindo em excesso. Então, precisa prestar atenção na alimentação, ver se aquela fadiga que você está sentindo não é com relação ao que você está comendo ao longo do dia. Então, prestar atenção nisso também é um ponto importante. Exercício físico, sim, não dá para esquecer do exercício nesse momento. Então, pelo menos dar uma caminhada, transformar, né? Quando a gente fala em cansaço mental, esse cansaço mental ele está integrado ali com tudo, é corpo, mente, a gente não dissocia mais isso. Então, é muito importante olharmos para isso, como é que vocês estão, e transformar esse cansaço mental também em um cansaço físico. Então, sai para correr, dá uma caminhada, que isso vai te ajudar nesse momento. Saúde mental, né? Olhar para a saúde mental, para suas emoções. Se você anda se percebendo muito ansioso, se está se sentindo ali, né, meio pressionado e essa pressão está te fazendo mal, não deixe de conversar com seus pais, com seus responsáveis e pensar em estratégias de enfrentamento para isso. E por fim, gente, esse autocuidado ele está relacionado com alguns hábitos. Então, dá para mudar hábito agora na rotina final? Dá sim. Começa pequenininho, vai trazendo alguns hábitos ali ao longo do seu dia. Sentiu que está funcionando, aumenta o que está fazendo sentido para você e depois pode fazer essa transformação ficar mais abrangente. Na próxima tela aqui, eu trago para vocês algumas dicas com relação à alimentação. Porque a nutrição, né, a sua alimentação saudável, ela vai favorecer todas as suas funções cognitivas. Então, é super importante se manter agora com uma alimentação mais colorida possível. Tenta manter lá 5 cores no prato na hora de comer. Descascar mais, desembalar menos. Ah, Ju, mas não posso mais comer minha batata frita, meu hambúrguer? Pode sim, mas vamos tentar fazer um equilíbrio ali durante a semana, que 75% das suas refeições ao longo da semana sejam direcionadas a uma alimentação saudável e 25% pode sim ir lá no hambúrguer, na batata frita, não tem problema, tá bom? Mas tentem equilibrar isso, porque certamente você vai sentir diferença na hora de estudar. E isso dá um impacto muito grande no organismo. Na próxima tela, também terá alguma dica aqui de ouro para vocês, que são os benefícios do exercício. Então, a gente vai olhar, né? Por que eu tenho que fazer exercício? Primeira questão que é importante, você vai sentir diferença na hora de estudar. Por quê? Quando a gente começa a fazer exercício, ainda que você esteja sedentário, se você começar de leve, você vai perceber que você vai ter uma melhor disposição no momento de estudar. Então, a gente consegue oxigenar melhor o cérebro, conseguimos trazer alguns hormônios, uma liberação hormonal que vai te dar aquela sensação de endorfina. E também, gente, exercício contribui para a imunidade. Não dá para chegar na prova baqueado, né, galera? Então, tem que prestar atenção. Como é que você tá, né? Se tá se sentindo meio mal, imagina. Chegar lá, treinou tanto, estudou tanto, toda essa preparação para chegar no dia da prova e tá mais ou menos? Não dá, né? Então, tem que cuidar da imunidade, comer direitinho, fazer exercício, porque isso vai te ajudar sim no dia da prova. E na nossa próxima tela, a gente tem aqui alguns exemplos de exercícios que podem te ajudar tanto a combater a ansiedade, que é muito característica dessa fase aqui, né, de vestibular, como também ajudar no teu sono, para que você tenha um sono reparador. E aqui o adolescente, né, o jovem aí precisa de um sono reparador até para conseguir estudar também. Então, exercícios, fazer exercício aeróbio, né, pensar ali em exercícios resistidos,
quer ou vai para musculação ou faz um exercício de condicionamento, tenta fazer exercício direcionado por um profissional de educação física, então procura orientação, mas esses exercícios eles vão te ajudar sim a você se sentir melhor e a gente conseguir um equilíbrio nesses parâmetros. E também, gente, yoga, meditação, isso vai ajudar muito você a passar por esse momento de uma forma mais leve, mais tranquila e ganhar em estratégias de enfrentamento ao estresse. E agora, na próxima tela, eu tenho aqui para vocês um resumão de algo que a gente pode ir fazendo ao longo desses próximos dias para ter uma percepção de bem-estar. Uma das principais universidades do mundo, que é a universidade aqui de Yale, ela trouxe 5 pontos que fazem com que a gente tenha uma percepção de bem-estar. Eu tô bem. O que eu tenho que olhar para me sentir bem? A primeira delas, o nosso S, anota aí no papel que isso é legal, hein? S de espiritualidade. Então, não necessariamente vai ter relação com alguma religião, mas é aquele momento que você tem a sua conexão com você mesmo. Eu, por exemplo, adoro fazer balé, então, quando eu me conecto com a dança, eu também estou me conectando comigo mesmo. Tem aquele momento na semana que você vai trazer uma conexão, né, com a natureza, alguma coisa. O P aqui, que é de físico, né? Então, a gente vai olhar para a parte física. Tanto para alimentação quanto para exercício é importante sim. Então, precisa prestar atenção nisso para você ter uma percepção de bem-estar. E de intelectual, dá para assistir, né, as nossas séries, ouvir aí os principais aplicativos de compartilhamento de música e desenvolver também a parte intelectual sem focar tanto no conteúdo do vestibular. Então, pensando ali, né, em outros conteúdos, outras questões que você possa ver. Relacional, gente, cuidar das relações. As famílias que estão aqui ouvindo a gente, professores, tem que separar um momento para cuidar das relações, cultivar as amizades, passear com o cachorrinho, tem que separar aquele momento na semana para cuidar das relações. Isso vai fazer com que você fique com uma percepção melhor. E também emocional. Falamos aqui de ansiedade, muito estresse pode gerar problemas relacionados à saúde mental. Então, precisamos cuidar da nossa saúde mental, das nossas emoções e percebendo qualquer problema que você não consiga resolver, procurar sim uma ajuda profissional, porque ainda dá tempo de chegar zen lá para a prova do Enem. E agora, gente, na próxima tela, eu queria convidar aqui também tanto o Wilson quanto o William para a gente mostrar para vocês um exercício que pode te ajudar no dia da prova. Porque a gente sabe, né, que no dia da prova é aquele dia que a ansiedade bate, que eu preciso ficar ligado nessas questões. Então, aqui vai um exercício, os meninos aqui vão me ajudar para vocês conseguirem fazer com a gente. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Existe uma prática chamada mindfulness, né, que a gente consegue trazer a meditação, mas que tem muita relação com a consciência da respiração. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos inspirar em 7 segundos. Imagina que você está lá no dia da prova e apareceu aquela questão cabeluda ali que o Danilo comentou. Você bateu o olho e fala, ai, não consigo responder essa questão. Parou, vai parar o que você está fazendo e vai inspirar em 7 segundos. Então, conta comigo, ó. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirou devagarinho. Então, inspira de novo em 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E expira devagar. Isso já vai fazer com que a tua percepção das emoções modifique. Você oxigenou seu cérebro e certamente vai te dar um gás para continuar a prova de uma forma mais tranquila, né, rapaziada? Então, a gente precisa ter esses cuidados, mas dicas preciosas aí para essa reta final. Que legal, que legal. Então, pessoal, chegou lá no dia da prova, quando começa a dar aquele suar frio à mão, aquele negócio assim, faz o que a Ju acabou de ensinar para nós, vai funcionar.